Olá. O cenário de hoje é a nossa casa na Tailândia. Bem-vindos à nossa casa na Tailândia. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai fazer de uma série que vai se chamar Aleatoriedades. A gente vai começar a postar esses vídeos agora. E já eu vou explicar por quê. O Antônio quase caiu. Aleatoriedades. Eu acho que é uma vibe meio, tipo, coisas que a gente pensa e, tipo, falando sem script, assim. Que é muito diferente dos outros vídeos que vocês veem aqui no canal. Então toda vez que for a gente sem script, falando sobre profundidades da vida, coisas aleatórias, questões, lugares que a gente visita, enfim, vai ser aleatoriedades. O que é isso? Mas a gente também tem que fazer outras coisas. Arrumar a casa para amanhã, porque a gente tem visitas. A gente vai ter visitas. A gente fez amigos novos aqui na Tailândia. E amanhã eles vão visitar a nossa casa, o Antônio vai fazer carbonara. Essa é a mesa nova. A gente acha essa mesa muito feia. Bom, vocês vão ver um pouco mais sobre isso do apartamento, da decoração do apartamento, no vídeo que a gente vai fazer sobre a casa. Hoje vocês só vão ver meio que essa parte, mas no outro vídeo vai dar pra ver tudo. O vídeo que vai ser mais com script e tal, que a gente ainda tá produzindo. Só que o que a gente tem que fazer transformar essa casa. Essa casa tinha muita cara de hotel, assim, muita cara de. Ainda tem, né, essas cortinas horríveis, esse negócio aqui. E aí a gente tá tentando deixar ela um pouco mais cool. Então a gente já tem um tapete novo, umas almofadas coloridas, uma prateleira cheia de coisas ali. E a gente tá deixando ela numa vibe que seja mais a nossa cara, sem mudar completamente. Até mesmo porque a gente não pode mudar a parede. A gente vai fazer essa série fazendo sempre coisas diversas, porque a gente não quer falar palestrina, a gente quer comunicar, mas a gente também tem outras coisas para fazer. Nesse caso, a gente vai montar a mesa, tem as cadeiras também. A gente vai tirar essa mesa daqui, que parece de hotel. A gente vai jogar a mesa do lado de fora. A gente tem uma varanda que você não vai ver hoje, mas essa mesa vai pra nossa varanda. E a gente tem que colocar o resto aqui pra ficar bonitinho e parar de ficar com cara de hotel. Ou pelo menos começar a mudar tudo. Tá bom, então vamos. Muito engraçado que eu tenho que montar essa cadeira em cima da mesma cadeira. Parece muito efeito matrioska, sabe? A gente comprou várias coisas da IKEA aqui. Então, será que hoje em dia existe IKEA no Brasil? Quando eu comecei a viajar não existia. A IKEA, que a gente fala no Brasil, né? Mas enfim, na gringa fala IKEA. Então, eu lembro quando eu fiz a IKEA, né? Por que a IKEA é tão genial? Porque você compra coisas na IKEA e o conceito do negócio deles, eu tive que estudar eles uma vez na faculdade, como projeto de business. E o genial deles é porque eles têm um preço baixo para as coisas legais que eles têm, mas o fato de que eles não mandam nada montado, eles não têm o custo de mandar uma coisa gigante, então eles mandam tudo desmontado e quem monta é você. Então a IKEA é muito genial por isso, porque eu acho que é por isso que tem a ver com o custo baixo. A IKEA é uma versão para adultos da Lego, basicamente. Vamos lá. Por que a gente decidiu parar na Tailândia? Bom, tá. Então vamos dar um pouco de contexto antes, né? Porque talvez se você tiver chego até a gente direto pelo YouTube, o que não é muito provável, talvez você não saiba qual é a nossa história, o que a gente tá fazendo aqui, enfim. Nós somos viajantes há alguns anos, eu sou viajante há 3 anos. Eu 2. O Antônio quase 2. E a gente conheceu enquanto eu tava viajando. Eu comecei a viajar sozinha. Eu fiz tipo um ano sabático, assim, e aí eu sempre quis viajar, mas, enfim, ainda não tinha começado. E aí durante a pandemia eu pude juntar dinheiro pra viajar, pedi demissão do meu trabalho e comecei a viajar em 2022, em junho, exatamente 3 anos atrás, voluntariando, né? Tipo, seria um mochilão de 1 ano voluntariando, viajando barato. No começo da minha viagem a gente se conheceu, e aí a gente se despediu, eu segui viajando e tal, o Antônio seguiu no trabalho fixo dele na Itália. E aí um tempo depois a gente se reencontrou, tipo, a gente começou a se falar de novo, se reencontrou. E aí já era uma outra fase, já era 1 ano depois. E aí o Antônio decidiu que ele ia largar o emprego dele também e ia começar a viajar também. E aí a gente começou a viajar junto. Eu sou uma pessoa que é muito focada.
Então quando eu tô fazendo alguma coisa, especialmente quando estou construindo, eu sou muito focado, eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Eu sou como Bob l'aggiusta tutto. Sabe aquele desenho de Bob? Bob, o menino que ajusta tutto? Eu nunca vi. Tem esse menino que trabalha com muitas máquinas antropomorfas. Ele é muito bom para ajustar tudo. Eu acho que eu sou um pouco assim. Eu gosto muito de ajustar coisas. Também porque você não precisa jogar tudo. Talvez uma boa ajustada solve a maioria dos problemas. Esse é um bom conceito de vida. Isso também eu aplico isso na minha vida. Porque hoje a gente joga tudo. Tem um vício de comprar e jogar e comprar e jogar. E não é bom. A gente tem que ser mais japonês. Esse é um conceito japonês, tra l'altro. Tem aquela lenda japonesa, que não é uma lenda, uma história japonesa que cada vez que um vaso se quebra, ele aplica uma colada de iodo. Isso, tudo essa palestrina por dizer que isso é aquilo que eu fiz na minha vida. A minha vida era um pouquinho quebrada, um pouquinho uma bosta. E eu tentei de dar uma ajustada. Funcionou. Então, bora ajustar, galera, bora. Tá, enfim, daí a gente viajou. Sempre como nômades digitais, não era mais como eu fiz no começo, como ano sabático, voluntariado e tal. Foi sempre como nômades digitais, porque a gente já criava conteúdo no Instagram. E aí depois a gente morou, enfim, a gente viajou um tempo e ficou um tempo em Brasil, Argentina, Albânia, Itália, França, Marrocos, Índia. Tudo. A gente quer saber, a Índia é um país maravilhoso pra mim. A Índia é um país incrível. Não, a Índia é um país incrível, mas a Índia foi um pouco intensa pra mim. No final, a gente falou no vídeo anterior do Rickshaw Run, cruzamos o tuk-tuk, cruzamos a Índia dirigindo um tuk-tuk. A gente até comentou que no final eu fiquei doente e tal, então foi um pouco mais tenso pra mim. Look at this. No instructions. É isso, Bob l'aggiusta tutto. É tempo de trocar a câmera porque a gente tem que montar a mesa. A gente estava na Índia. Bom, a gente estava na Índia, Assunto Índia. A Índia foi muito complessa porque não é só um país, é uma lição de vida. Todo dia você aprende alguma coisa na Índia, mas você tem que estar pronto para receber essas lições, porque é a metáfora da vida. Se você pesquisa para Deus, força, Deus te dá períodos difíceis para você desenvolver sua força. Desenvolver, né? Disse um ateu. Disse um ateu. Mas Deus é uma metáfora. Pode ser o universo, pode ser a vida mesmo, pode ser muitas coisas. A Índia é assim, porque tem muita pobreza, tem muita gente boa, tem muito caos, Você tem... De verdade, você tem que ser uma pessoa forte na Índia. Tudo isso que claramente a gente fala com um ponto de vista de privilegiados, né? Porque a gente é muito privilegiado. Você é privilegiado aqui na Tailândia, é privilegiado no 90% do globo, a gente é privilegiado. Na Itália não, a gente não é privilegiado na Itália. Tá, na Índia. Vou falar umas coisas aqui que eu fiquei pensando enquanto o Antônio tava falando, pra ser mais direta. Vou falar sobre um perrengue que acontece quando você tá viajando, que você não percebe quando você tá viajando, pra falar a real. Tipo assim, a questão é, uma coisa que eu fui descobrindo na terapia, assim, com o tempo de viagem. Viajar... Mesmo que devagar, a ideia, né, tipo, de viajar a longo prazo tem que ser devagar. Porque quando é devagar, você consegue assimilar as coisas, você consegue fazer amizades, você consegue ir fazendo as coisas com calma. Quando você viaja um pouco rápido, e da minha perspectiva pessoal, depois de viajar 3 anos, eu acho que mudar de lugar todo mês é viajar rápido. Eu acho que ainda já não faz mais parte de slow travel mudar de destino todo mês. Antes a gente achava que fazia, mas eu já não acho que faz mesmo. Acaba que você usa tanto espaço do seu cérebro, tipo, pra tomar decisões, pra onde você vai dormir, o que você vai fazer, nananana. Então, você acaba que você gasta tanta, né, parte ali da sua energia diária, mental,
pra decidir coisas, descobrir o lugar e tal, e decidir formas de fazer as coisas, do tipo, naquele Airbnb você acorda de manhã e você não consegue fazer nada mecanicamente, nem fazer um café. Porque não tá, tipo assim, na sua cabeça já onde é que tá a xícara, onde é que tá o café, não sei o que lá. Tudo meio que depende de você pensar, agir ali. Então nada é mecânico. Com o tempo, isso vai ficando um pouco desgastante. E eu acho que isso é uma das coisas que aconteceu com a gente, assim, do tipo, a gente tava arrastando o trabalho, tipo, postando muito menos, tendo menos ideias legais e tal, ficando, tipo, sempre meio cansado, sempre acabava, tipo, sei lá, ficando mais tempo, tipo, assistindo o filme e dando relax do que efetivamente descobrindo os destinos, eu acho. Porque a gente se acostumou com esse estilo de vida, mas a gente não se acostumava com cada lugar que a gente tava, né? Então, tipo, a gente gastava muita energia nisso e tava sempre muito cansado. E aí, depois desse meu breakdown de ficar doente na Índia, que eu acho que virou um breakdown até meio emocional, de tipo assim, caralho, eu estou muito... Tipo, tô cansada, sabe? Preciso de uma segurança, preciso um pouco do, tipo, uma certeza de onde o café tá de manhã. Eu acho que isso, do meu lado, foi uma das coisas. E o Antônio gosta muito de rotina, na real. Então, pro Antônio, isso já era uma coisa que acho que ele sentia falta, assim, ter a rotina. Fazer Muay Thai, quebrar meu pé. Tipo, fazer exercício, essas coisas que são muito importantes pra ele e tal. Então, acho que, tipo, no começo, acho que quando a gente tava na Índia, a gente sabia que a gente queria ficar na Ásia pelo menos um ano. A gente começou, acho que, a pensar do tipo, tá bom, lugares que a gente pode ir, que vão fazer sentido pra gente, considerando que a gente quer estar na Ásia. Quando eu conversei com a minha terapeuta, eu fiz uma, tipo, pro Antônio de cara já era Tailândia, porque o Antônio treinou Muay Thai vários anos e pra ele fazia muito sentido estar aqui pra treinar Muay Thai e ficar bom em Muay Thai, tipo, passar um tempo aqui. Então a gente pensou, tipo, tá bom, vamos passar 3 meses num lugar. Será que esse lugar vai ser a Tailândia? É o que o Antônio quer. E aí eu comecei a pensar, tipo, não sei se é isso que eu quero, deixa eu ver, né? Deixa eu pensar o que eu gostaria. Aí eu fiz com a minha terapeuta meio que uma lista, assim, uma ideia de prioridades, assim, de tipo, coisas que me interessariam no próximo destino. Uma dessas prioridades cara, é bizarro, eu não comi carne por 2 anos, mas hoje em dia eu como carne de novo. E na Índia, como eu sofri muito, tipo, com alimentação, eu tava, tipo assim, eu quero ir pra um destino que coma carne, eu não quero ir pra um destino vegetariano, como a Índia, né? Assim, que até tem, enfim, né? Não tem bife, mas tem, sei lá, outras coisas, mas sei lá. Eu falei pra minha terapeuta, eu fiquei, tipo assim, ir pra um lugar que seja carnívoro, um país que eu possa comer... What happened? Isso também faz parte de quando você tá construindo um negócio da IKEA. Muito provavelmente você vai montar uma coisa errada e você vai ter que desfazer e fazer de novo. Bob o quê? Bob l'ha giusto tutto. Enfim, e aí uma das minhas prioridades era um lugar que eu pudesse comer carne se eu quisesse, custo de vida baixo, um lugar que tivesse natureza e que tivesse também estrutura. Porque quando eu fiquei no começo, quando eu tive a intoxicação alimentar na Índia, e aí eu tava mal, a gente tava no meio de um deserto, num lugar, tipo assim, no meio do nada. E aí, sei lá, mal tinha hospital, mal tinham coisas. E aí uma das coisas que eu falei na terapia é, tipo assim, eu acho que eu quero, tipo, que seja um lugar que tenha um tipo de estrutura também. Tipo, quero estar perto de natureza, mas eu não quero estar afastada de tudo, porque, tipo, se eu precisar de qualquer coisa, eu quero ter facilidade, acesso. E aí, quando eu comecei a pesquisar baseada nessas coisas, né, dessas prioridades e limitações, já que também tinha que ser um lugar barato, não daria certo o Japão, por exemplo, que eu acho que seria um sonho, mas no Japão não daria certo porque, né, tem a questão, tipo, de ser muito mais caro. Então, resumindo, a gente, depois de analisar essas coisas, a gente caiu, tipo assim, cara, a Tailândia é o melhor, é o lugar que mais faz sentido. A gente chegou na Tailândia, a gente passou, tipo, 5 dias em Bangkok, num hostel e tal, e a gente ficou, tipo, cara, vamos pra Chiang Mai, porque Chiang Mai é um lugar barato, um lugar que tem, né, o mato e tem, tipo, a cidade e tem tudo isso, e é mais calmo, tem muitos nômades digitais, deve ter uma estrutura legal, vamos lá. E aí a gente começou a procurar em aplicativos de Facebook um apartamento pra alugar por 3 meses. Só que aí a gente vai contar direito essa história no outro vídeo, mas basicamente no trem, vindo pra cá, enquanto a gente tava olhando no Facebook e tal, nos grupos, a gente percebeu que, obviamente, né, fazer um contrato de 1 ano é muito mais barato por mês do que fazer o contrato de 3 meses. E aí o Antônio veio com a ideia do tipo assim, por que a gente não fica lá um ano? O que eu falei, Antônio? No começo foi hesitante, porque... Eu? Sì, perché
o peso de ser No Plans for Tomorrow é muito pesado, então foi um susto no começo. Mas todo mundo sabe que os italianos são muito bons em convencer, em seduzir as pessoas. Então we're here because you convinced me. Sim, exatamente. Eu fiz esse favor para todo mundo, porque vocês vão ver muito conteúdos legais, porque a gente está dando, thanks to me, graças a Deus, graças a meus. Também foi uma decisão muito necessária, porque depois da Índia a gente entendeu que, e também a gente não tem 20 anos mais, a gente fica um pouquinho cansado. Depois da Índia a gente fez a rickshaw run, o caos, as doenças, blá blá blá. O calor, a gente entendeu, tá bom, é muito bom de viajar, mas a gente não é jovem, mas a gente não é velha. A gente pode ficar um ano ficando em um lugar e depois... Não tem desespero pra ir pra tudo. E eu acho que foi isso, foi uma decisão estratégica, porque eu gosto da rotina. Eu deixei a minha rotina da Itália para viajar o mundo, mas eu acho que também se você viaja, também se você faz uma vida muito caótica, você precisa de 2, 3 coisas cada dia que são segurança, são estabilidade, são certezas. O significado da rotina é isso. Rotina não é alguma coisa que te bloqueia. É uma coisa que você sabe que no dia mais caótico que você pode viver, você tem aquelas 2, 3 coisas que te dão certeza que você também no caos tem um pouquinho de ordem. Pra mim, rotina é chatice, previsibilidade. Mas é uma coisa que eu percebi muito necessária através dos sinais que meu corpo deu. Acho que se várias coisas não tivessem acontecido depois da Índia, tipo, fisicamente, mentalmente, o Antônio teria dado essa ideia e eu ia ter falado, tipo, nem fudendo. Só que eu acho, na real, que, tipo, isso era uma coisa que o meu corpo tava, tipo assim, brother, eu preciso disso. Eu preciso de uma rotina, eu preciso estar num lugar por mais um tempo. Você ainda vai estar fora da sua zona de conforto, você ainda vai estar, tipo, né, num lugar que é do outro lado do mundo, que não tem nada a ver com a sua cultura, que você ainda tá descobrindo coisas novas o tempo todo, mas você precisa de um pouco de previsibilidade, sim. Enfim, acho que se a gente não viajasse junto, eu nunca teria parado. Mas que bom que, tipo, existe o Antônio pra falar do tipo assim, cara, isso aqui tá da hora, é necessário. Mas resumindo, a gente chegou em Chiang Mai e a gente começou a ver uns apartamentos. E aí, enfim, não vou falar muito sobre esse apartamento aqui, porque que a gente escolheu e tal, porque isso vai estar no próximo, no vídeo que a gente vai fazer da casa mesmo, o vídeo cinemático que a gente vai fazer, que eu tô escrevendo o roteiro. Vou mostrar pra vocês como eu escrevo um roteiro. Os vídeos do YouTube estão sempre sendo feitos em partes, né? São bem diferentes do Instagram. E aí aqui tem a logline do vídeo, que é basicamente tipo um resuminho, né, Antônio? Tem um pedaço da introdução. Esse vídeo vai começar com a gente decidindo que vai morar na Tailândia. Ele é tipo assim, é um vídeo inspirado em fatos reais, né? Todos os nossos vídeos cinemáticos são inspirados em fatos reais. Tipo, tem muitas cenas que aconteceram daquele jeito, mas tem outras cenas que a gente vai gravar. E aí, por exemplo, o início desse vídeo, a introdução desse próximo vídeo, ele aconteceu, mas a gente vai lá e a gente vai gravar, porque quando aconteceu a gente não gravou nada. Então agora a gente vai gravar, vai estar atuando e vai literalmente, tipo, gravar essas cenas, sabe? E aí, enfim, tem a parte 1, que se chama A Busca, e aí tem a parte 2, que eu não vou falar, e a parte 3, eu ainda tenho, acho que parte 4 e parte 5, que ainda não estão escritas. Mas vai ser um vídeo bem legal, vai ser um vídeo que vai mostrar umas cenas de Chiang Mai e tal. Chiang Mai é um lugar, né, a gente tá do outro lado do mundo, como eu falei, a gente tem acesso a tudo, tipo, de rolês, natureza, não sei o que lá, e acampar, e, sei lá, fazer várias coisas nas montanhas, enfim. Até, sei lá, ir pras ilhas, se a gente quiser, ou ir pra China, se a gente quiser, tipo, porque tem voo internacional aqui, né, Chiang Mai tem um aeroporto. Então a gente também tem, tipo, a possibilidade de ir e vir com facilidade, de receber visitas, enfim. Só que também é uma cidade muito rolê cultural e tal. Tipo assim, você consegue aqui fazer uma aula de cada coisa diferente cada dia, sabe? Tem, tipo, vários clubes do livro, vários... enfim, é uma cidade muito cheia de turistas, então, de gringos, né? Eu ouvi dizer que em novembro, sei lá, depois que acabar as monções, né, a época das chuvas, que é onde a gente tá agora, vão ter muitos turistas aqui, e aí parece que fica meio insuportável, assim. Talvez esse deva ser o momento que eu deva ir fazer meu solo date no Japão. Antônio? Ou que a gente pode ir pra algum outro lugar, sei lá.
Porque falam que a cidade fica meio insuportável, tipo, muito cheia de turistas. Tipo, na época que tem aquele festival das lanternas que as pessoas acendem e voam. Eu me mudei pra cá sem saber que aquilo era aqui, mas é aqui. Acho que vai ser bem bonito de ver. E também tem em abril que rola o ano novo deles, né? Que a galera joga água em todo mundo durante o dia e tal, que é super engraçado. Eu acho que são momentos legais pra estar aqui, já que a gente mora aqui, mas acho que estar aqui naqueles meses, assim, acho que vai ser meio ruim, porque a cidade fica muito cheia de turista. O que é até engraçado de pensar, assim, do tipo, nos últimos 3 anos a gente foi pra vários lugares não turísticos e pra alguns lugares turísticos, mas a gente sempre foi, sei lá, porque a gente tava afim de ir pra aquele lugar. A gente nunca seguiu um calendário turístico, né? Mas, sei lá, a gente era turista, né? Assim, por mais que exista essa linha que a gente traça entre turista e viajante, né? A diferença que existe, mas no final do dia você é uma pessoa de fora chegando naquele lugar. E aí eu acho que vai ser muito louco pela primeira vez estar num lugar que eu considero a minha cidade nesse momento, pelo menos por esse 1 ano que a gente tá aqui. E ver vários turistas chegando e ficar tipo, turistas, tipo, sei lá, vai ser uma coisa engraçada. O Antônio vem de uma cidade que tá crescendo muito o turismo, né, de Nápoles. Então ele tem essa perspectiva. Eu nunca tive essa perspectiva, assim, porque eu sou de Maringá, no Paraná, tipo, não é como se fosse uma cidade turística. E eu morei por 7 anos no Rio de Janeiro, mas eu era, sei lá, mais presa na minha bolha. E aqui, tipo, eu tava no meu país. Não sei dizer, mas é diferente a relação. Eu não via essa coisa do turismo tão intenso no Rio de Janeiro, igual você vê em Nápoles, Antônio. E o Rio de Janeiro é ultra turístico. Porque o Rio de Janeiro é muito grande. Pode ser por isso também. Que as coisas se espalham, né? Tipo, eu não ia, sei lá, pra Lapa sempre, onde você consegue ver vários turistas. Eu ia em alguns rolês. Acho que talvez seja isso. E Nápoles é muito menor, então, tipo, você consegue ver o efeito do turismo, principalmente do turismo predatório, muito facilmente. Turismo predatório, inclusive, essa é uma temática que eu ainda quero falar muito sobre, porque é até um dos motivos que me prendia um pouco de vir para países do Sudeste Asiático antes, como a Tailândia. No final, acabou que a Tailândia... O lugar que a gente veio da Tailândia, Chiang Mai, eu não vejo muitos efeitos do turismo predatório, mas nas ilhas as pessoas veem muito, então acho que eu ainda não tenho... Não evoluí muito o que eu conheço sobre isso, assim, de ver, porque, enfim, a gente não vê muito isso aqui. Antônio, por que Chiang Mai é apaixonante? No final, a gente é apaixonado hoje em dia por Chiang Mai, hoje em dia, 2 meses depois que a gente tá morando aqui. E... Por que, Antônio? Fala por que você ama Chiang Mai hoje em dia, assim, tipo, por que você acha que é a decisão certa tá aqui? Eu gosto de Chiang Mai porque é uma cidade bastante grande, não é pequena. Tem muitas coisas para fazer. Não é caótica como Bangkok. É muito laid back, muito chill, muito tranquila. Ao mesmo tempo que tem tudo. Mas ao mesmo tempo tem tudo. Se você cada noite, cada dia tem coisas acontecendo, tem bar cheio de gente, de pessoas. Não é uma cidade que dorme. E tem Muay Thai. Tem também por os locais. Thai é gente muito boa. São muito acolhedoras. É isso. É por isso. Enfim, é isso. Agora a gente tá descobrindo como montar essa mesa do caralho, porco. A gente comprou essa mesa, igual como a gente decidiu morar na Tailândia, sem nem ter visto a cidade, a gente decidiu morar 1 ano aqui. Mesma coisa com essas coisas dessa casa, que a gente saiu comprando online várias coisas. Na real, a gente fez uma coisa. A gente chegou aqui e aí esse apartamento tem esse monte de papel de parede meio acinzentado, meio bege, que são muito feios. Se fosse tudo branco ia ser lindo, mas é muito feio. E aí a gente queria, tipo, né, tem essa coisa escura aqui que a gente vai tampar agora também, a gente queria dar uma mudada. E aí a gente simplesmente saiu comprando as coisas online, sem medir, sem ter nenhuma trena pra medir. Então era meio que, tipo, a gente foi fazendo uma coisa nos palmos, assim, tipo, acho que esse tamanho vai ser bom. E aí a gente comprou, a gente acabou de descobrir que o tamanho é bom. Mas a gente, na real, a gente fez uma coisa. Quando a gente se casou, em janeiro agora,
foi uma coisa meio do nada, porque foi por causa de visto e tal, que a gente queria ficar mais tempo na Itália, eu ia acabar ficando como ilegal, e aí a gente acabou vendo como ia fazer e casou. E aí, quando a gente tava, tipo, quase, a gente decidiu, tipo, sei lá, algumas semanas antes, e aí quando a gente tinha a data, tudo certo, a gente fez até uma série no Instagram, que acabou que a minha mãe veio, e foi nesse processo da minha mãe vir pra Itália e tal, que a gente entendeu, tipo, caralho, a gente tá casando de verdade, tipo, não é só pra assinar um documento, é meio que sério, né? No meio desse processo, a gente ficou, tipo assim, ah, não, um dia a gente vai casar de verdade, isso não é um casamento sério, é só, tipo, no civil, não tem uma festa, na igreja a gente nunca casaria mesmo. E aí, as famílias começaram a perguntar, tipo, a família brasileira começou a perguntar, tipo, vocês querem presente? A gente tem que dar presente pra vocês, né? Tipo, o que a gente dá de presente? E a gente falou, tipo, não, a gente não quer nada, porque um dia a gente vai casar de verdade, fazer uma festa, aí vocês dão presente. Só que na Itália, a Itália tem uma cultura diferente de dar presente. Antônio, você pode... Basicamente na Itália você tem que botar um monte de dinheiro em um papel que se chama busta. É isso. Mas é só quando você faz uma festa, paga um restaurante chique, você tem que pagar seu invito e tem que dar um pequeno presente para pequeno, mas é pequeno. Tem que dar um presente para os casados. E a gente não fez festa, então a gente não tava esperando nenhum presente. Só que aí os amigos, os conhecidos... As pessoas mais... chegadas, assim, que foram no civil, deram a busta pra gente. Deram um presente, a minha família, os meus amigos também. Basicamente a gente usou aquele dinheiro para viajar na Índia, para fazer a challenge do Instagram. Viajar com 10 mil reais. Viajar com 10 mil na Índia. E a gente conseguiu. E a gente tava esperando o dinheiro da família da Gabi, mas a gente... Eu disse não pra família, né? Mas a gente não queria dinheiro da família por causa do festa, por causa do... A gente está muito longe do Brasil, não faz sentido, blá blá blá. Mas, quando a gente chegou nessa casa... E a decoração era horrível. E a decoração era horrível, poteva ser melhor. A gente falou, ma por que não perguntar para dinheiro para a família agora dela? A gente tem um motivo para querer presente da família, né? Porque agora a gente tem um apartamento para mobiliar. E a gente ganhou uma grana Bastante da família. Coisa. É isso, a gente comprou bastante coisa. A gente comprou bastante coisa, a casa agora tem mais a cara no Plans. Mas é o começo, é só o começo, porque a gente um dia quer ter uma casa legal, uma casa no meio da natureza, além do bus que a gente vai comprar um dia. Ah, isso é um spoiler, né? Então é isso, é por isso que a gente está fazendo esse vídeo, está fazendo essa coisa, porque a gente quer também experimentar outras formas de arte. Então, para fazer todo esse trogamento de coisas, de mesa, de sei lá, a gente pediu permissão para a dona da casa. A dona da casa é muito tranquila. A gente também tem um colchão que é fugido, tudo fugido. Tem um buraco no meio que tá destruindo o pescoço da gente. Mas ela tudo comprou sem falar nada. É isso. A gente agora tá montando essa merda qua. Gente, obrigado por assistir esse vídeo com a gente. Obrigado por ter companhia para reformar a casa. A gente se sentiva muito sozinho. É isso. É isso, tá bom, tchau. Essa época do ano é bem quente na Tailândia. Não é muito A gente quente. teve que desligar o ar pra poder gravar o vídeo. Eu tô aqui morrendo. Temos uma parede de... Como é que chama isso? Cork. É. Sughero in italiano. Rolha. Rolha. Rolha, né? Uma parede de rolha. Não é rolha que fala, é outra coisa, mas enfim. Ciao signorini.